O imposto não é sobre PIX, o imposto é sobre receita, o imposto é sobre faturamento. Então vamos entender como que funcionam as tributações dentro do Brasil, porque tem diversos tipos de tributação. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas formas de tributar o ganho que vocês têm, para vocês entenderem, independente de toda essa polêmica que está rolando do PIX aí, como que de fato a tributação acontece com base nos ganhos que você tem. Deixa eu te mostrar aqui numa calculadora tributária que eu tenho no meu computador. Eu vou dar um exemplo para você aqui nessa calculadora com relação ao seguinte. Vamos supor que você tem um ganho aqui de 15 mil reais. Você é um prestador de serviço nesse exemplo, daqui a pouco eu vou falar de comércio. Aqui você tem custo na prestação de serviço de 2 mil, vamos aumentar um pouquinho, vamos colocar que tem um custo aqui de 5 mil. Ok. Tem aqui algumas informações de INSS para nós fazermos o cálculo. Quando eu venho, se você for uma pessoa que presta serviço como CLT, registrado na sua carteira, os impostos que vão vir descontados do seu lerite é de 25,94%. Se você é um autônomo que faz ali o carnê-leão, o imposto que deveria ser pago é de 13,23%. Se você tem um CNPJ, o imposto no Simples Nacional Anexo 3, ele é de 9,82%. Já no Anexo 5, que é uma forma de tributar sem aplicar uma estratégia tributária que reduz para o Anexo 3, seria de 16,54%, enquanto no lucro presumido 19,25%. Tá vendo como que varia muito? Então você tem que entender como aplicar a melhor forma de pagar o menor imposto. Agora vamos pensar ainda nessa mesma regra que o seu lucro aqui, que é o seu custo da prestação de serviço é muito maior. Então você tem uma receita, passa na tua conta ali 15 mil, só que você tem custos aqui, vamos colocar aqui de 12 mil, por exemplo, tá? O que acontece nesse caso? Olha como que o imposto aqui no carnê-leão ele é muito menor. Agora é devido a apenas 1,45%. Enquanto as outras alíquotas ali, por serem sobre faturamento, praticamente elas não mudam. Por isso que é importante você entender se você tem como pagar imposto apenas sobre a diferença ou se você tem que pagar imposto sobre o valor total que você recebe. Se nós pensarmos em uma empresa de comércio, nós temos contas diferentes. Por exemplo, uma empresa que fatura 180 mil por ano, 15 mil por mês, ela tem uma alíquota de imposto de 4%. Se essa empresa ela já aumenta esse faturamento para, por exemplo, 360 mil, já foi para 5,65. Então, aqui no Simples Nacional, quanto mais você fatura, vamos colocar aqui 2 milhões e 500. Por exemplo, olha lá, para quanto que já foi o imposto. Então, quando opta pelo Simples Nacional, você paga imposto sobre o valor do faturamento. O que é importante saber? Existe lucro presumido, por exemplo, para comércio, onde tem uma presunção de lucro de 8% em média, de 8% para um tipo de imposto, 12% para outro tipo de imposto. Então você pode ter um lucro maior ou menor do que esse. Se o lucro for menor, é melhor você ser lucro real, porque você vai pagar imposto apenas sobre o lucro, se for menor do que os 8% e 12%. E se o lucro for maior, você pode optar pelo lucro presumido, porque você vai pagar o imposto sobre uma presunção de lucro menor do que o lucro de fato que você tem. E o lucro real, que aí sim você abate todas as despesas que você tem e paga imposto apenas sobre o lucro. E o Simples Nacional, como você viu na tabela, paga-se imposto sobre o total de faturamento. Por isso você tem que entender como que você faz o melhor enquadramento para pagar o menor imposto possível.